Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é o presbítero irmão Elber Cavalcante, e estamos aqui para falar com vocês mais uma vez a respeito das lições da Escola Bíblica Dominical, as lições da CPAD. Estamos aqui pelo canal da ETAD Núcleo 071 e é um prazer estar com vocês novamente. Desta vez nós temos também uma novidade, que é o currículo dos adolescentes. Então você que não estudou ainda, ou você que tem um adolescente em casa, coloque aqui o vídeo que vai estar logo na timeline aqui embaixo, para que você também compartilhe da palavra do Senhor com o seu adolescente aí também. Estaremos falando sobre as lições da Escola Bíblica Dominical, lição esta de número 11, que tem por título A Promessa de Provisão. Já está aí na tela de vocês todos e trataremos sobre alguns assuntos aqui. Eu tenho certeza que isso será edificador para você e também para nós. Eu vou aqui dividir a tela, tá certo? Vou estar dividindo aqui a tela para ficar mais fácil de os irmãos visualizarem aí e com certeza isso será de grande ajuda para nós e para a edificação. A nossa lição de número 11, que tem por título A Promessa de Provisão, diz assim: por isso não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Este é o nosso textuário. E a verdade prática também diz que o Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Então, estaremos falando sobre alguns tipos de provisão, e o versículo do textuário nos diz muito claramente, esse cuidadosos, em uma das versões também, aparece ansiosos, né? Não andeis ansiosos. E o que é ansiedade? A ansiedade é aquilo que rouba a paz das pessoas. Ela rouba a sua paz, ela tira a sua paz. Claro que uma preocupação ou outra você sempre fica com o que acontece no nosso dia a dia, ou alguma mudança que ocorre, então sempre acontece alguma preocupação, mas a preocupação não pode roubar a nossa paz. Quando rouba a nossa paz, isso torna-se ansiedade. E a ansiedade, ela tem o seguinte, é você antecipar um mal que muitas vezes nem existe ainda. Então nós vamos tratando sobre este assunto, e eu chamo a atenção dos irmãos para estarmos aqui comigo tratando alguns destes pontos. Nossa leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 6, versículo 25 a 31. Os irmãos podem estar lendo esse versículo. Diz assim, ó: por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou o que vestiremos. Então, aqui está uma das partes daquilo que nós conhecemos como o Sermão do Monte, né? De Mateus 5, 6 e 7, ali descreve exatamente uma dessas partes. A nossa introdução da nossa lição nos diz a seguinte forma: nessa lição, nós estudaremos a promessa de provisão. Então, vou aqui pegar um lapisinho aqui para a gente riscar algumas dessas partes. Estudaremos a promessa de provisão para o crente e suas necessidades. Mais um aqui, o ser humano, deixa eu ver aqui onde realmente eu anotei,
O ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Somos tricotômicos, né? Corpo, alma e espírito. Tem necessidades emocionais, necessidades físicas, necessidades emocionais e necessidades espirituais. Jesus dá importância à esfera da natureza humana. O Senhor dá instruções a respeito da inquietação. Então, o Senhor Jesus nos dá instrução a respeito das inquietações e preocupações da vida. Então, o nosso Senhor exatamente traz exatamente isso. Primeiro tópico diz assim: provisão das necessidades básicas. Aqui, meus irmãos, nas necessidades básicas, nós trataremos a respeito das necessidades físicas, né, de cada um dos seres humanos. Então, nos diz assim, no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus nos ensina sobre as esmolas, oração, o jejum, dentre outros temas. Então, aqui nós vemos muito bem falar sobre as necessidades básicas dos seres humanos, tá? Aquilo que eles necessitam, pois Deus provê a todos os animais e os vegetais e cuida também das necessidades básicas emocionais e espirituais do ser humano. Então, tudo que nós estamos necessitando, o nosso Deus, o nosso Senhor, ele cuida para nós. Ele nunca deixou faltar nada para nós. Ainda um pouquinho mais aqui, Mateus capítulo 6, versículo 25, diz assim, ó: não andeis cuidadoso quanto à vossa vida. Eu gosto de ler a versão NVT, que é a versão transformadora, que nos diz assim, é uma melhor compreensão. Por isso, eu lhes digo, não se preocupe com a sua vida diária, se terão suficiente para comer, para beber ou para vestir. A vida não é mais que a comida, e o corpo não é mais que a roupa. Então aqui é uma comparação. A vida não é melhor do que a comida? Viver não é melhor? O corpo não é mais importante do que as vestes? Então aqui há uma preocupação de Jesus dizendo para nós como que nós devemos tratar esses assuntos. Aqui no tópico 2 fala sobre provisão do alimento diário. Quero aqui também sublinhar algumas das partes aqui para os irmãos, para vocês acompanharem também na sua casa. A primeira coisa que aparece aqui para a gente é: Deus proveu alimento diário para as aves do céu. As aves do céu não semeiam, não cegam, nem fazem estoque de comida, mas o Pai Celestial proveu o seu alimento diário. Olha que interessante. O Deus dos céus, ele alimenta as aves. Imagina um ser humano como eu e como você. Essa comparação é belíssima, porque ele sabe que não vivemos sem alimento. Ou seja, as coisas básicas do dia a dia. Deus sabe, ó, ele cuida e ele zela por nós. Então ele cuida, ele se relaciona com as pessoas. Dessa maneira, ele sabe que não vivemos sem um alimento diário. O mais interessante que me leva aqui à recordação é que o Senhor Jesus recorda o povo de Israel a respeito do maná no deserto. E lá no deserto, quando eles saíram para peregrinar, não tinha como eles plantar, mas eles recebiam todos os dias o maná. E faz-me lembrar que quando eles entraram na terra prometida, a Bíblia declara que depois de eles terem semeado, e na primeira cega, ou seja, passado um ano de que eles semearam, quando foram cegar, foram colher aquilo que eles tinham plantado, é aí que termina o maná. Ou seja, Deus cuidou eles mesmo já estando na terra prometida. O que eu quero dizer isso para você, meu irmão, que está sentindo necessidade de alguma coisa, estamos aproximando aqui o final do ano, e talvez você não conseguiu aquilo que você precisava ainda, mas Deus é o provedor de todas as coisas. Eu tenho certeza que Ele nos ajudará a conquistar essas coisas que nós necessitamos. E principalmente, o que é mais importante nessa vida, que é a vida eterna. Continuando aqui,
1 Pedro capítulo 5, versículo 7 nos diz assim, ó, lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O tópico 3 nos diz provisão da vestimenta. Aqui na provisão da vestimenta, eu quero falar pelo menos algumas coisas aqui que Deus, ele veste de maneira excepcional os lírios. Então, Deus veste de maneira belíssima. Então, o Pai Celeste veste de maneira bela. Em relação ao ser humano, Deus interage de uma maneira pessoal. A respeito das necessidades básicas da humana, devemos aprender a confiar em Deus. Por quê? Porque lá em cima no tópico ele diz que a referência é o seguinte: os lírios dos campos, eles não produzem roupa, mas mesmo assim Salomão, com toda a sua riqueza, não conseguiu se vestir como um deles. Então aqui fica claro para nós a respeito de como o nosso Deus age. Andando mais um pouquinho ainda aqui, a Bíblia nos diz que não devemos permitir, jamais devemos permitir que a inquietação e a ansiedade domine os nossos corações no processo de busca do que comer e do que vestir. Sabe por quê? Porque disso advém as preocupações do nosso dia a dia. Como eu disse no início, muitas vezes nós não conseguimos tirar todas as preocupações, mas Deus que está no céu, ele sabe das nossas inquietações e ele com certeza está nos olhando, mas isso não deve tomar conta do nosso coração, tirando a nossa paz. Eu chamo você para escutar um recadinho da ETAD, rapidinho, já voltamos. Se você quer estudar e estar mais alicerçado na Palavra de Deus, venha para a ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, com uma grade curricular divididas em ciclo básico e ciclo médio, contendo 32 matérias, sendo elas 13 de Bíblia, 10 de Teologia, 5 de Ministério e 4 de Educação Geral. Matrículas abertas para todas as pessoas acima de 14 anos. Aulas presenciais uma vez por semana em salas climatizadas nas dependências da Escola Daniel Berg. Faça sua matrícula através do Telezap ou na Secretaria da Assembleia de Deus, Avenida São Paulo 3040 Centro. ETAD. A paz do Senhor, já vimos a nossa primeira... já vimos esse momento, né, de propaganda nossa, e nós vamos retornar aqui, então, com esse tópico 2. Então, observe aqui que no tópico 2 diz a provisão das necessidades emocionais. E observamos o seguinte: a palavra de Deus revela que somos corpo, mas também alma. Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, nos diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Além das necessidades físicas, também temos necessidades da esfera emocional, ou seja, os sentimentos. As pessoas se entristecem, sentem afeto, se alegram. Por isso, a mordomia da alma, ela é muito importante para nós. Ou seja, você saber o quanto você necessita de viver, ou seja, viver pensando naquilo, essa mordomia, ou seja, esse cuidado, ele é muito necessário. No tópico 2, nos diz o seguinte: ansiedade no mundo. A ansiedade no mundo. As palavras de Jesus em Mateus capítulo 6 trata das inquietações do homem. Então aqui, Mateus deixa muito claro o seguinte: as preocupações e inquietude das pessoas no processo de decisão. Então Jesus trata exatamente das preocupações e inquietude das pessoas e dessas decisões
no dia a dia, né, das pessoas. Então, é necessário que nós observamos. A Organização Pan-Americana de Saúde diz que o transtorno de ansiedade atinge 300 milhões de pessoas no mundo. Olha, meus irmãos, quantas pessoas não aparecem. E aqui diz que o Brasil, 18,6 milhões de pessoas estão com ansiedade. Então é um número alarmante. Mas Mateus capítulo 6, versículo 34 diz que não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. E eu gosto sempre de trazer uma outra versão. A outra versão que eu tenho aqui, que é a versão transformadora, diz assim: portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta hoje os problemas desse dia. Aleluia. Então, fique tranquilo, meu irmão. Terceiro, solução para a ansiedade. A Bíblia nos apresenta alguma solução para a ansiedade. Primeiro, Jesus sempre estará conosco. A solução é Jesus Cristo. Segundo, não há enfermidade que ele não possa curar. Então, se essa é uma enfermidade, não há nenhuma enfermidade emocional que ele não possa curar. E depois, cuidar dos nossos pensamentos. Paulo nos ensina que devemos cuidar do que pensamos. Filipenses capítulo 4 e 8 diz, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisto, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Ou seja, devemos pensar nas coisas que é de louvor a Deus. Segunda coisa, guardar o nosso coração e os nossos sentimentos de toda inquietação. Terceiro, lançar a nossa ansiedade em Deus e descansar nele. Então, essas são algumas das soluções para a ansiedade. Tópico 3 e último da nossa lição fala sobre provisão das necessidades espirituais. A primeira necessidade de todos os homens, a salvação. Sem ela, nós não chegaremos até os céus. Então, a primeira de todas as preocupações do ser humano deve ser com a sua salvação. Além de sermos corpo e alma, o ser humano também é espírito. Então, nós temos necessidades espirituais. Irmãos, isso é todo ser humano. Não há nenhum um ser humano qualquer que não precisa, não necessite da salvação, ou seja, da necessidade espiritual. Todos os seres humanos precisam. Toda a humanidade carece, toda a humanidade, ela carece de salvação. E Jesus providenciou a salvação e preencheu todas as nossas necessidades espirituais. Então, a humanidade carece de salvação. E como que Jesus fez isso? Ele providenciou na cruz do Calvário. Você já tem a salvação? Eu pergunto para você que está me ouvindo nessa oportunidade. Você já tem a salvação? Se você não tem, ele está de braços abertos te esperando, porque ele já comprou e já pagou a salvação por nós. Segundo tópico, do nosso terceiro e último tópico, necessidade da presença e direção de Deus. Nenhum ser humano pode chegar a algum local se ele não souber o rumo para onde está indo. Então, as pessoas que vivem sem Deus estão vivendo sem rumo. Todos nós precisamos da presença de Deus e desta direção. Então, a cada dia que passa, precisamos buscar a presença de Deus mediante a oração e fazer a sua vontade em nossa vida. É só assim que nós chegaremos ao local aonde Deus quer que nós chegamos. E aqui o Espírito Santo nos ilumina no entendimento das Escrituras e por isso nos guia em tudo. Quem é esse guia então, professor? É o Espírito Santo. Ele é capaz de nos guiar para chegarmos ao destino final. Isso está em Romanos capítulo 8, versículo 14, que nos diz: porque todos somos guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Glória ao Senhor. E terceiro e último tópico, necessitados do Espírito Santo.
A presença do Espírito Santo em nós é fundamental. Então, essa direção e essa presença, ela é fundamental. Já dizia o salmista: não retires de mim o teu Espírito Santo. Para cumprir a sua missão na terra, o Senhor Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Da mesma forma, ocorre conosco, nós precisamos da direção do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode nos capacitar para evangelizar de maneira eficaz. E aqui fica a nossa última ponderação aqui. Até as nossas intercessões não são bem-sucedidas sem a ação do Espírito Santo. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 26. Da mesma maneira, também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que convém pedir. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meus irmãos, foi um prazer estar aqui com vocês e eu quero nesse instante fazer uma oração e agradecer a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos. Oremos. Amado e soberano Deus, agradeço ao Senhor por cada um dos meus irmãos que estavam ouvindo essa pré-aula. Senhor, abençoe, cuide. Senhor, tira de nós todas as ansiedades, Senhor. A Bíblia nos diz que o Senhor é o príncipe da paz. Então, traga-nos paz, traga-nos inquietude aos nossos corações. Queremos ter o coração quieto, Senhor, e tranquilo, sem a ansiedade. É o que te pedimos em teu nome. Amém.